Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Nós estamos aqui juntos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Juntos, vamos lembrar aquilo que Jesus disse, que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá Ele estaria. Então, nós temos certeza absoluta que Jesus está conosco. Então, vamos lembrar da água, no copinho d'água ou a jarrinha d'água, para que a equipe médica, a equipe espiritual possa colocar aquele remedinho durante o Evangelho. E a nossa lição de hoje caiu no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e caiu no item 5, parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo-lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e esta inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes falou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar desta maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22. Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. A questão proposta a Jesus foi devida ao horror que os judeus tinham ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fazendo dele uma questão religiosa. Um numeroso partido se havia formado para recusar o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era para eles uma questão irritante da atualidade. Sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito pagar o tributo a César ou não? Bom, tributo de pagamento de impostos não é uma coisa que irritava apenas na época de Jesus, né? Todos nós, quando vemos que os tributos são mal direcionados, realmente ficamos muito bravos. Seria sem nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, porquanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, esquiva-se da dificuldade, dando-lhes uma lição justa ao dizer que se dê a cada um o que lhe é devido. Não se deve entender a afirmativa dai a César o que é de César de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sobre uma forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Este princípio é uma consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Condena todo o prejuízo material e moral causado aos outros. Toda violação dos seus interesses prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Ele se estende ao cumprimento dos deveres com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para todos os indivíduos. Então,
Eu costumo dizer que o Evangelho tem sempre uma lição exatamente aquela que a gente precisa ouvir naquele dia, né? E devido a tudo que a gente vem ouvindo no rádio, na televisão, tudo que está acontecendo conosco na nossa sociedade, nós gostaríamos realmente de estarmos passando uma necessidade, ou a nossa família estar passando uma necessidade, e a gente não ter o como recorrer? Então vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Então vamos orar, vamos fazer a nossa parte. Estamos aqui tentando fazer a nossa parte, nos conectando com o plano espiritual, que eu tenho certeza que está aqui conosco, nos auxiliando. Porém, eu hoje tive uma ideia e vou dividir essa ideia com vocês. Todos nós temos alguns problemas para estarmos na rua. Problema de idade, problema de estar no grupo de risco, enfim. Mas existem algumas instituições que continuam trabalhando em favor do próximo, continuam ainda fornecendo alimento. Eu vejo a igreja, o nosso centro continua atendendo as cestas básicas, a igreja evangélica, a igreja católica. De alguma maneira as pessoas estão se mobilizando para atender essas comunidades carentes, não é? Então, por que não usamos a internet de maneira sábia? Então, a gente pode muito bem entrar no supermercado virtual, fazer a compra que é possível nesse momento para que a gente possa fazer essa doação e coloca o endereço de alguma instituição. Mas avisem a essa instituição que ela vai receber essa doação, né? Então, lembra que quando na lição passada Jesus não fala, se a gente alimenta alguém que está faminto, é a ele mesmo que estamos alimentando. Lembram da lição de ontem? Então, aí depois que eu fiquei pensando bastante naquilo que a gente leu junto, eu tive essa ideia de fazer então essa compra virtual, dar a ideia a todos de fazer a compra virtual e tentar ajudar de alguma maneira essas criaturas que continuam aí na linha de frente, ajudando aqueles que precisam, né? Então, vamos assim encerrando o nosso evangelho. Eu agradeço que vocês me acompanharam até agora e aguardo vocês amanhã no mesmo horário. Até amanhã, se Deus quiser.